Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Essa é uma das perguntas fundamentais abordadas na obra, e busca compreender a natureza e a existência de Deus. A resposta fornecida pelos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa resposta aponta para a concepção espírita de Deus como um ser supremo dotado de inteligência infinita e responsável pela criação e sustentação do universo. Ao abordar essa pergunta, o livro busca despertar a reflexão sobre a existência de um poder superior que transcende a compreensão humana. A resposta sugere que Deus é a origem de todas as coisas, a causa primordial que governa o universo de forma sábia e harmoniosa. A partir dessa concepção, a doutrina espírita compreende Deus como um ser justo, amoroso e perfeito, que guia o processo evolutivo dos espíritos. Deus é visto como o Pai amoroso que provê a todos os seres a oportunidade de evoluir, aprendendo e progredindo ao longo de suas experiências. A pergunta sobre a natureza de Deus é crucial no contexto da doutrina espírita, pois a compreensão de Deus como inteligência suprema e amorosa estabelece a base para a compreensão dos princípios e ensinamentos presentes no Livro dos Espíritos. A partir desse entendimento, os demais temas, como a existência dos espíritos, a vida após a morte e as leis que regem o universo, são discutidos e explorados dentro dessa visão espiritualista e racional. Pergunta 2 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por infinito? A resposta fornecida pelos Espíritos. O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Essa resposta sugere que o infinito é algo que não possui limites temporais, nem um ponto de partida ou de término. É o desconhecido, algo que vai além da nossa compreensão e que está além dos nossos limites humanos. Na perspectiva espírita, o infinito é associado à ideia de algo ilimitado, eterno e imensurável. É a dimensão que transcende o mundo material e está ligada ao plano espiritual e às leis universais. É a concepção de algo que está além do que nossa mente limitada pode compreender plenamente. No contexto da doutrina espírita, a compreensão do infinito está ligada à nossa condição de seres humanos, com limitações em nossa capacidade de compreensão e conhecimento. Dessa forma, o infinito é relacionado ao campo do desconhecido, que está além de nossas experiências e daquilo que podemos perceber ou mensurar. Pergunta 3 do Livro dos Espíritos. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta fornecida pelos Espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. A resposta fornecida pelos Espíritos aponta que a definição de Deus como infinito é incompleta, pois a linguagem humana é limitada e não pode descrever plenamente o que está além de sua capacidade de expressão. Embora Deus seja infinito em suas perfeições, o termo infinito é uma abstração e não pode ser completamente compreendido pela mente humana. Além disso, afirmar que Deus é o infinito seria tomar o atributo de uma coisa, a abstração do infinito, como se fosse a própria coisa, Deus. Isso significaria definir uma coisa desconhecida, Deus, por meio de outra coisa que também é desconhecida, o infinito, e, portanto,
não esclareceria o conceito de Deus de forma adequada. Essa resposta do Livro dos Espíritos enfatiza a limitação da linguagem humana ao tentar definir Deus e destaca que a compreensão de Deus vai além do alcance da linguagem e das abstrações humanas. Pergunta 4 do Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta fornecida pelos Espíritos. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. A resposta apresentada pelos Espíritos indica que a prova da existência de Deus pode ser encontrada através do princípio de que todo efeito tem uma causa. Ao observarmos o mundo ao nosso redor e todas as obras da criação, como o universo, podemos inferir que existe uma causa superior que deu origem a tudo isso. A partir desse raciocínio, a resposta sugere que basta lançar um olhar atento sobre as obras da criação para crer em Deus. O fato de o universo existir é considerado uma prova de que há uma causa por trás de sua existência. Aqueles que duvidam da existência de Deus estão negando a lei de que todo efeito tem uma causa, o que seria equivalente a afirmar que o nada poderia criar algo. Essa resposta ressalta a ideia de que a existência do universo e de suas complexidades é uma evidência da existência de um ser supremo, responsável por sua origem e sustentação. Pergunta 5 do Livro dos Espíritos. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? Resposta fornecida pelos Espíritos. A dedução que se pode tirar desse sentimento é de que Deus existe. Pois, de onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. A resposta dos Espíritos destaca que a dedução a ser feita do sentimento instintivo que todos os seres humanos possuem da existência de Deus é justamente a de que Deus realmente existe. A razão para essa dedução é que esse sentimento não surgiria sem uma base ou fundamento. É considerado uma consequência do princípio geral de que todo efeito tem uma causa. Assim, a partir desse sentimento inato presente em todos os seres humanos, pode-se concluir que existe uma causa superior, que é Deus. A existência desse sentimento instintivo é interpretada como uma indicação da existência de uma realidade divina além das percepções sensoriais comuns.